Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Irmãos, existe um episódio na chamada Via Crucis de Jesus que tem sido muito pouco divulgado na igreja. Pouca pregação se vê sobre esse episódio e sobre a vida desse homem. Jesus, ao caminho da cruz, ele foi amparado. Eu particularmente nunca ouvi uma pregação sobre o personagem desse versículo. Mas quando eu começo a avaliar um pouco a vida desse homem, eu vejo que a vida desse homem é um exemplo para mim e para você. A vida desse homem é um exemplo de compromisso com Cristo, com a igreja, com a obra do Senhor e com a obra missionária. Siga aí comigo o versículo, por favor. Vamos ler juntos? É só um versículo, dá para a gente ler todos juntos. Amém? Vamos lá? E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado por essa noite onde o Senhor preparou para nós tudo aquilo que nós precisamos, e hoje nós relembramos do maior gesto de amor da história, que é a morte e a ressurreição do Senhor. Ó Deus, aplica essa palavra ao meu coração, ao coração dos irmãos. Ajuda-nos a restaurar, quem sabe, um compromisso que foi quebrado pelas muitas coisas desse mundo. E ajuda-nos nessa noite a enxergar um Deus que se comprometeu conosco e nos amou até o fim. E nos ajude nessa noite a restaurar aquilo que cabe a mim, a cada um dos meus irmãos, do nosso compromisso com o Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem foi esse homem? Quem foi Simão Cirineu? Em primeiro lugar, o nome desse homem é Simão. Simão não é um nome romano, Simão é um nome judeu. E certamente esse homem foi um judeu, mas tem um detalhe aqui no texto. A Bíblia diz que esse homem era Simão o Cirineu. Cirineu é uma cidade, Cirineu é uma pessoa que mora na cidade de Cirene, que é uma cidade localizada no norte da África. Então, das duas, uma. Ou esse homem era um judeu, que morava na cidade de Cirene, na África, e por ser um judeu, ele então adorava o Deus de Israel, mas talvez esse homem também pode ser um prosélito, um gentio, convertido ao judaísmo, porque ele mora numa cidade do norte da África. Mas mais provavelmente esse Simão deveria ser um judeu, que morava na África e que de repente foi disperso para a África por alguma razão. Segundo, a Bíblia diz que esse homem veio a Jerusalém para adorar o Senhor na festa da Páscoa. Ele chega na cidade e ele vem de Cirene, e de Cirene a Jerusalém é uma longa distância, e esse homem vem a pé. Naquele tempo não tinha meio de transporte. Terceira coisa a respeito desse homem: esse homem é um pai de família. O texto diz que ele é pai de Alexandre e Rufo. E se os nomes dos filhos desse homem estão inseridos no texto, é porque certamente esse homem e os seus filhos tiveram uma grande importância na igreja. Daqui a pouco nós vamos ver. Quarto lugar, a Bíblia diz que esse homem era um trabalhador, e um trabalhador dedicado. Por quê? Porque o texto diz que ele veio do campo. Pode olhar aí na sua Bíblia. Esse homem deve ter trabalhado a noite toda, e de repente ele chega agora pela manhã para adorar na festa da Páscoa. Um detalhe: talvez esse homem todo ano pegasse a sua família e os seus filhos e fosse adorar a Deus na época da Páscoa, onde todos os judeus espalhados por todo o Império Romano faziam as suas peregrinações a Jerusalém para poder adorar a Deus na grande festa da Páscoa. Talvez esse homem estivesse acostumado a chegar em Jerusalém e na sua tranquilidade adorar a Deus, só que nesse episódio acontece algo diferente.
A Bíblia diz que esse homem chega a Jerusalém e ele se depara com uma procissão esquisita. Ele se depara com um tumulto nas ruas. Ele se depara com uma confusão que ele nunca vira antes. Ele se depara com soldados romanos armados. Ele se depara com uma multidão enfurecida aos gritos. E de repente ele vê 3 prisioneiros no meio dessa procissão. E logicamente, quando ele se depara com essa cena inusitada, se ele for curioso, como eu e você somos, quando acontece alguma coisa diferente, a gente logo quer se aproximar para ver o que é. E Simão Cirineu, ele deve ter avistado um homem vilipendiado, envergonhado, machucado. Simão Cirineu deve ter visto um homem flagelado, sangrando, adoentado por causa das torturas que ele sofrera nos dias anteriores. E talvez Simão pega a mão dos seus filhos e aproxima-se daquela procissão e daquela confusão de pessoas. Ele quer ver de perto o que está acontecendo. E aí, irmãos, acontece um negócio extraordinário. A Bíblia diz que quando Simão Cirineu se aproxima daquela procissão macabra, um soldado romano lança a mão desse homem. E de repente esse homem é arregimentado. E de repente ele é obrigado, porque o texto diz, e obrigaram. Esse homem é pego pelos truculentos soldados romanos, e ele é obrigado a fazer alguma coisa que penso eu, por favor, isso não está no texto. Penso eu que ele deve ter achado muito ruim fazê-lo. Os soldados romanos pegaram esse homem, tiraram a trave das costas daquele homem que estava mais machucado, porque ele não tinha condições mais de carregar aquela trave. E os soldados romanos pegam aquela trave e obrigam o Simão a carregar a trave daquele homem nos seus ombros. E de repente ele começou a seguir agora aquela procissão, não mais olhando aquilo, mas como participante daquilo. Eu creio, irmãos, que aquele homem não deve ter ficado satisfeito em colocar aquela trave nos ombros. Ele deve ter dito assim: porque eu não posso carregar essa trave, porque essa trave não é minha. Eu não sou um bandido, eu não sou um assassino. O que meus filhos vão pensar de mim? Eu trabalhei a noite inteira, eu cheguei aqui hoje para adorar em Jerusalém. Não, olha, procurem outro. Mas, irmãos, a realidade dos fatos narram nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que esse homem colocou sobre os seus próprios ombros a trave do nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que ele se tornou um coadjuvante na história da redenção do homem. A vida de Simão Cirineu, irmãos, eu quero ver com vocês rapidamente. Ela nos oferece 4 razões indiscutíveis, definitivas, inquestionáveis, pelas quais eu e você devemos nos comprometer com Jesus Cristo. Devemos nos comprometer com a igreja de Jesus Cristo. A vida de Simão, irmãos, nos oferece 4 razões inquestionáveis para o nosso compromisso com Jesus, com a igreja e com a obra. Pastor, quais são elas? Em primeiro lugar, querido, quando eu olho para a vida de Simão Cirineu, a primeira razão pela qual nós devemos comprometer com Jesus, com a sua igreja e com a sua obra, é porque quando se trata, preste atenção nisso, de chamado e vocação, não existe acaso, existe propósito. A Bíblia diz no versículo de número 21, e obrigaram a Simão Cirineu que passava. Simão deve ter pensado o seguinte, quando ele foi alvo daquela mão que o destacou no meio da multidão e colocou nos seus ombros a trave de Jesus: porque eu? Não faça isso comigo, tem tanta gente aqui porque eu fui o escolhido. Ele deve ter pensado que aquilo foi um triste acaso, uma terrível coincidência. O homem certo no lugar errado. Ele deve ter pensado assim: não, escolhe outro porque eu. No fundo, irmãos, ele deve ter pensado, quando ele colocou aquela cruz nos ombros: olha, eu estou no lugar errado,
Por que que eu vim olhar isso aqui? Por que que eu não me mantinha afastado? Isso sabe por quê, meus irmãos? Porque enquanto o ser humano pensa em casualidade, Deus pensa em finalidade. Enquanto o homem pensa em acaso, em sorte, em azar, enquanto o homem pensa que tudo é sem um propósito, Deus pensa em finalidade, Deus pensa em propósito. Deus não escolheu aquele homem por acaso. A mão do soldado romano não destacou aquele homem na multidão por acaso. Existe um propósito eterno de Deus de fazer todas as coisas para o seu próprio benefício. O que eu estou tentando dizer para você nessa noite é que você está aqui não é obra do acaso. No reino de Deus não tem acasos, como escreveu Einstein, Deus não joga dados. No reino de Deus, irmãos, no chamado de Deus, na vocação pela qual Deus escolhe os seus em Cristo Jesus, não existe acaso, não existe coincidência. Simão Cirineu, quando teve aquela trave nos seus ombros, ele pode ter pensado que aquilo foi um triste acaso, um terrível acaso, uma deplorável coincidência. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. A palavra coincidência não é conjugada no dicionário de Deus. A palavra acaso não é conjugada no dicionário de Deus. Para Deus não tem acaso, para Deus tem propósito. Não foi por acaso que José foi vendido aos midianitas, quando foi colocado num poço pelos seus irmãos. Não foi por acaso que José foi lançado numa prisão e amargou os seus mais áureos anos naquela prisão do Egito. Não foi por acaso que Moisés, depois que ele nasceu e foi escondido 3 anos pelos seus pais, foi depositado num cestinho e jogado às águas do rio Nilo. Não foi por acaso, querido, que a rainha Esther, com seu povo subjugado pelo império medo-persa, pelo rei Assuero, que na época governava o mundo inteiro, não foi por acaso que a rainha Esther foi guindada, foi elevada, foi colocada como rainha do reino medo-persa. Não foi por acaso, irmãos, que essa mulher foi eleita rainha. Sabe para quê? Para manter o povo dela com vida do seu primeiro extermínio da história. Não foi por acaso, querido, que Pedro teve a sua pescaria frustrada, sendo um profissional competente, pescando a noite toda, e no mar da Galileia, que é assim de peixes até hoje. Não foi por acaso, querido, que o apóstolo Paulo foi lançado no calabouço, depois de ter sido açoitado na cidade de Filipos. Não foi por acaso, querido, que as traves de Jesus Cristo e as mãos dos romanos depositavam aquela trave nas suas costas. Não, irmãos, você não está aqui por acaso, Jesus não te chamou por acaso, eu não vim para Maringá por acaso. Deus não tem acasos, Deus tem propósitos. E certamente, querido, se Deus te chamou, Ele tem um propósito glorioso em você, para você e através de você. Portanto, querido, você precisa se comprometer com Jesus, você precisa se comprometer com a obra, você precisa se comprometer com a igreja. Sabe por quê? Porque Deus passou por cima de 6 bilhões e 700 milhões de pessoas para alcançar você. E se Ele alcançou você, Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Em segundo lugar, pastor, por que eu preciso me comprometer com Cristo através da vida de Simão? Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos nos comprometer com Cristo, com a igreja, com o reino de Deus e com a obra missionária, porque o chamado para servir a Cristo é hora extra. O texto diz o seguinte: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo. Deixa eu contar para você uma coisa interessante sobre o que significa esse vindo do campo. Os peregrinos, judeus ou não, ou convertidos ao judaísmo, quando eles saíam das suas cidades e eles iam até Jerusalém para adorar na festa da Páscoa, eles tinham que custear suas despesas. O caminho era longo, o percurso era difícil, as estradas eram perigosas, e muitas vezes eram homens pobres, porque o Império Romano espoliava e pesava a mão nos impostos com os povos dominados.
E muitos desses peregrinos, ao chegarem em Jerusalém, sabe o que eles faziam? Eles se lançavam em trabalhos para a própria população de Jerusalém ficar no templo adorando na festa da Páscoa. Eles contratavam esses peregrinos para cuidar dos seus rebanhos fora dos muros, para terem dinheiro para custear as suas viagens. Certamente Simão Cirineu foi um homem desse. Ele viajou um longo percurso da sua cidade na África até Jerusalém. E ele precisa agora de recursos para custear a sua viagem. Então o que ele faz? Ele começa a trabalhar de noite. Pastor, por que o senhor está dizendo que é de noite? Simples. Se a Bíblia diz que ele então, quando chega e vê a procissão vindo do campo, e se essa procissão sai às 6 da manhã, porque Jesus foi crucificado às 9, certamente se ele veio do campo, ele trabalhou o quê? A noite inteira. Ele foi um homem, irmãos, que se dedicou à sua família, um homem trabalhador, um homem que cumpriu as suas obrigações com a sua família, com a sua casa, cumpriu as suas obrigações como pai de família, dando sustento à sua família. Agora acontece uma coisa interessante. Esse homem chega em Jerusalém cansado, depois de uma noite exaustiva de trabalho, nos campos de Jerusalém, e ele agora, irmãos, ele é tomado para carregar a cruz de Jesus Cristo. Estou cansado, trabalhei a noite inteira. Ele deve ter pensado isso. Por que vocês não escolheram um outro? Tem tanta gente aqui que está o dia inteiro sem fazer nada, não trabalhou à noite, ficou acordado a noite inteira. Mas irmão, sabe o que o texto diz? O texto diz que foi esse homem que trabalhou a noite inteira, que Deus escolheu para carregar e trabalhar para o seu filho Jesus. Pastor Luciano tem o privilégio de ter sido chamado para servir a Cristo sem ser hora extra, de viver para servir a Cristo e a igreja. Mas talvez você não. Silvestre tem o seu trabalho, o presbítero Osmar tem o seu trabalho, Jimmy tem o seu trabalho, Marcelo tem o seu trabalho. Todos nós, queridos, que não labutamos na seara do Senhor de tempo integral como nós pastores e missionários, tem o seu trabalho secular, honesto, digno. E com esse trabalho você sustenta a sua família, você veste a sua família, você alimenta a sua família, você abençoa a sua igreja com seus dízimos. Tantas pessoas hoje, irmãos, trabalham muito, talvez acorda cedo, labuta o dia inteiro, e às vezes chega em casa às 7 horas da noite, não é? Aí, querido, Simão Cirineu fez isso tudo, e quando ele chegou cansado, ele foi arregimentado agora para trabalhar para Jesus. É por isso que eu digo, querido, que o chamado para seguir a Cristo e servir a Cristo não é fácil, porque ele é hora extra. O que o texto está dizendo é que você que trabalha o dia inteiro não tem desculpa para dizer assim, não tenho tempo. Porque o próprio Simão Cirineu trabalhou duro a noite inteira, mas agora ele precisava trabalhar para o Filho, ele precisava trabalhar para Jesus. Isso nos ensina uma grande lição, irmãos. Nós precisamos nos comprometer com Jesus, porque o chamado para servir a Cristo certamente é hora extra. Ele não quer talvez que você abandone o seu trabalho para servir a Jesus e a igreja, mas Ele quer que você faça uma hora extra. Ele quer que você faça um esforço. Sabe por quê? Porque Deus não chama pessoas desocupadas. Pode olhar na Bíblia. A Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé, está lá em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que o pai de Samuel desfilou seus filhos bonitos, altos, diante de Samuel, estava tudo em casa. Engraçado, né? A Bíblia diz que esses meninos estavam todos em casa, e a Bíblia diz que um após um, Jessé desfilou seus filhos diante de Samuel, começando pelo mais bonito, pelo mais alto, pelo mais vistoso. Olha, esse deve ser o rei de Israel. Olha que rapaz bonito. Olha os olhos desse menino. Olha a cor do cabelo desse menino. Olha a altura desse menino. É um porte de atleta. Esse é o rei de Israel. Interessante, irmãos, aquele texto é um texto muito bonito. A Bíblia diz que Jessé desfila os seus filhos todos diante de Samuel. Engraçado, está tudo dentro de casa. E um por um Deus fala para Samuel, não é este, não é este, não é este. Aí de repente
Samuel vira para Jessé e diz assim: porventura você não tem outro filho? Porque Deus não se engana. Ele falou que é da sua casa que eu vou extrair daí o meu rei, o rei que eu escolhi. Aí de repente Jessé bate na testa e fala assim: agora que eu me lembrei, eu tenho mesmo. Eu tenho mais um filho. Aí Samuel faz uma pergunta simples: onde ele está? Aí Jessé: não, mas ele está pastoreando as ovelhas. Interessante, irmãos. Interessante que Deus não chama pessoas desocupadas. Deus sempre chamou na sua seara trabalhadores. Eu fico pensando em Eliseu. Elias está na caverna, lá no Monte Horebe, no Sinai. Ele está deprimido. Ele está angustiado, porque soube que uma mulher estava perseguindo ele, queria matá-lo. Eu vou te falar, mulher amargurada é difícil mesmo. O sujeito enfrenta 850 profetas de Baal, mas quando vai enfrentar uma mulher, ele corre. A Bíblia diz que ele se esconde numa caverna, irmãos, e ele pede para si a morte. Deus então vem ao encontro do profeta e anima o seu profeta. E dentre as coisas que Deus colocou no coração de Elias é o seguinte: Elias, desce daí e unge Eliseu, profeta, no seu lugar. E quando Elias encontra Eliseu, irmãos, a Bíblia diz que Eliseu estava onde? Lavrando com 12 juntas de bois. Sabe o que significa isso, irmãos? Eliseu devia ser um profeta com as mãos calejadas. Eliseu devia ser um homem cujas mãos eram ásperas e duras pelo trabalho no campo. Engraçado que quando Jesus está às margens do mar da Galileia, ele não chama o pessoal que está lá tomando banho e tomando sol. Ele não olha para tu, nada contra isso, viu, irmãos? Por favor, não tenho nada contra uma prainha. Eu mesmo adoro uma praia, adoro tomar banho de mar. Oh, que saudade de um mar! Mas, irmãos, ele não chamou as pessoas que estavam lá, de repente, à toa, no mar da Galileia, não. Ele chamou pescadores que labutaram a noite inteira. Sabe por quê, meu irmão? Porque o chamado de Deus não conta com preguiçosos, mas com trabalhadores. E se ele chamou você, certamente você precisa se doar para ele na sua hora extra. Infelizmente hoje, irmãos, nós temos dado para Deus muitas desculpas honestas. Trilhamos as mesmas desculpas que os discípulos deram para Jesus por ocasião da pesca maravilhosa. O único milagre, irmãos, relatado nos 4 evangelhos. Jesus prega, ensina o dia todo. A Bíblia diz que a multidão está cansada e faminta. Jesus então olha para aquela multidão, irmãos, e vira para os seus discípulos e diz o seguinte: dai-lhes vós mesmos de comer. Aí, irmãos, começaram as desculpas honestas dos discípulos. Primeira desculpa: Senhor, o lugar é deserto. Primeira desculpa: Jesus, o lugar aqui é muito difícil. Não vai dar não, Senhor, para a gente servir o Senhor e servir o povo, não. O lugar é difícil demais. Mas de repente, irmãos, essas são as desculpas honestas. Pastor, esse lugar é muito difícil. Mas as desculpas honestas não pararam aí não. Em segundo lugar, os discípulos disseram para Jesus assim: Senhor, o dia já declina. Em outras palavras: Senhor, não temos tempo. Já está tarde. Eu não tenho tempo mais. O dia está acabando. E de repente, irmãos, essa desculpa tem sido a desculpa de tanta gente. Pastor, não vou poder, porque eu não tenho tempo. Mas há uma terceira desculpa que os discípulos deram: Senhor, nós não temos pão. Em outras palavras: olha, eu até quero ajudar, eu até posso ajudar, eu até vou espremer a minha agenda e arrumar um lugarzinho, mas eu não tenho recursos, eu não tenho pão, como é que eu posso ajudar sem recursos? Mas, irmãos, as desculpas honestas são o que são. Desculpas. Porque se realmente você quiser se envolver, você quiser se comprometer, se realmente você quiser colocar a mão no arado e não olhar para trás, deixa eu te dizer uma verdade nessa noite: não espere você ficar à toa para servir a Cristo. O trabalho para servir a Cristo é hora extra. É hora extra. Eu conheci um jovem em Belo Horizonte. Ele trabalhava numa grande loja de produtos agropecuários.
Esse jovem trabalhava de segunda a sábado, preste atenção nessa história, das 7 da manhã às 19 da noite, de segunda a sábado. Esse jovem trabalhava em pé, porque o patrão desse jovem não deixava ele se assentar, porque ele tinha que ficar sempre de prontidão para receber as pessoas na loja. A loja que esse jovem trabalhava era uma loja de telha de amianto. Você imagina uma telha de amianto com 35 graus no calor de uma capital. Pois esse jovem, 3 vezes por semana, ele pegava 2 ônibus. E às 7 horas da noite ele pegava esses ônibus e ia para um ministério que ele abraçou de louvor e oração pelas pessoas, num espaço mais ou menos do tamanho desse. E ele então pegava a sua guitarra, fazia o louvor para aquelas pessoas, e quando terminava de fazer o louvor, tinha umas salas naquele espaço, onde grupos de irmãos estavam lá já preparados e oravam pelas pessoas, uma por uma. E ele, quando largava o seu violão e a sua guitarra, ele entrava numa das salas e começava a orar pelas pessoas até 10, 10h30, 11, 11h30 da noite, 3 vezes por semana. Certa feita eu fui visitar esse lugar e quando eu vi aquele moço, eu encostei nele. Eu falei: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você não fica cansado, não? Você não fica assim exaurido, não? Você labuta o dia inteiro no centro de Belo Horizonte, trabalhando o dia inteiro em pé naquele sol, e ainda encontra tempo para ficar tocando violão aqui, fazendo louvor e orando por essas pessoas que você nem conhece. Você não fica cansado, não? Esse homem olhou para mim, irmãos, e esboçou um dos sorrisos mais lindos que eu vi no rosto. Ele disse assim: pastor, eu fico. Eu chego aqui muito cansado. Às vezes eu chego aqui sem forças até para cantar. Mas, pastor, acontece uma coisa que eu não consigo explicar. Quando eu termino de cantar, termino de orar, quando a pessoa fecha e eu vou embora, primeiro, o meu cansaço foi embora. Segundo, uma paz maravilhosa tomou conta do coração. E terceiro, eu experimento uma alegria que nada nesse mundo pode me dar. Talvez, querido, o que esteja faltando na sua vida é você trabalhar para Jesus. É você se devotar a Jesus. É você dar uma olhadinha na sua agenda e ver que você realmente é um homem digno, que trabalha muito para o benefício seu e da sua família. Mas Jesus quer que você arrume um espaço na sua agenda para você trabalhar para Ele. Para você carregar a cruz dele, para você fazer alguma coisa efetivamente em prol dele, do reino dele, e aí você vai ser alvo de uma alegria que ninguém poderá te tirar. Amém? Em terceiro lugar, nós devemos nos comprometer com Cristo, irmãos, porque nós somos responsáveis, não apenas por nós mesmos, mas pela geração que nos sucederá. Se você olhar para o seu texto, o texto diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo. Os irmãos sabem que quando existe um nome na Bíblia, e esse nome é destacado, e essa pessoa é nomeada, é porque o autor do Evangelho, quando ele escreveu o seu Evangelho para uma determinada igreja, como Marcos escreveu para a igreja dos romanos, a igreja que estava em Roma, ele quer destacar algumas pessoas que eram importantes na igreja daquele tempo. E aí de repente, irmãos, ele destaca o nome de Simão, e ele destaca o nome dos seus filhos. Pastor, o que significa isso? O que Simão se tornou e se transformou através daquele episódio na Via Crucis de Jesus? Eu não sei se você já percebeu, a igreja de Antioquia era uma das maiores igrejas à época da igreja primitiva, se não a mais importante. Foi a única igreja que introduziu os gentios no seu corpo e tinha uma liderança maravilhosa. Pastor, quem eram os pastores da igreja de Antioquia? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 13. Observe bem, queridos, a liderança da igreja de Antioquia em Atos capítulo 13, versículo 1. O texto diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e a Bíblia agora nomeia o nome deles.
Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Preste atenção numa coisa comigo. Tem duas pessoas nessa liderança que é do norte da África. Primeiro deles, o texto diz Lúcio de Cirene. Engraçado, peraí pastor, é a mesma cidade de Simão. Mas o interessante, irmãos, que depois do nome de Barnabé, não tem o nome de Saulo. Depois do nome de Barnabé tem qual nome? Irmãos, não é preciso ser um erudito bíblico. Qualquer comentário que você lê da Bíblia, você vai ver que Simeão é a mesma coisa que Simão. É um nome que se usa, ora Simeão, ora Simão. Agora, a pegada desse texto é o que diz depois, por sobrenome Níger. Sabe o que significa Níger? Africano. Sabe o que o texto está querendo dizer? Esse homem se chama Simão, e esse homem ele é um africano. E com esse nome e com esse homem, outra pessoa da mesma cidade desse homem foi alcançada pelo Evangelho. Qual o nome dele? Lúcio. E agora ele está na liderança da principal igreja à época dos apóstolos. Se você pegar um comentário de Atos, você vai ver que a maioria dos comentaristas dizem que esse Simão, o africano, é o mesmo que carregou a cruz de Jesus. Sabe o que significa isso, queridos? Que aquele homem que carregou a cruz do Senhor se tornou um dos maiores líderes da igreja, ao lado de Barnabé, e o seu testemunho foi um testemunho que brilhou alto na vida dos seus filhos, e os seus filhos, vendo o exemplo do seu pai, os seus filhos abraçaram a fé, e se tornaram o que tornaram. Pastor, a Bíblia fala alguma coisa dos filhos e da esposa desse homem? Fala. Paulo está em Efésios. Paulo está na cidade de Éfeso e ele escreve uma carta aos romanos. E no final da carta aos romanos, na saudação da carta, capítulo 16, é o último texto, viu, irmãos, que eu vou pedir para vocês verem comigo. Paulo começa uma série de saudações. Ele saúda muitas pessoas que faziam parte do seu ministério daquela igreja. Mas no versículo 13, irmãos, salta aos nossos olhos uma saudação especial. Romanos capítulo 16, no versículo 13, Paulo diz o seguinte: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Irmãos, que coisa interessante. A Bíblia diz que Simão se tornou um dos grandes líderes da igreja na época, e os seus filhos, vendo o exemplo do seu pai, seguiram na esteira do seu pai, e mais ainda, a sua mãe, a sua esposa, vendo o exemplo desse homem, seguiu na mesma esteira desse homem, e abraçou a fé, e se tornou uma pessoa destacada na própria igreja. Pastor Luciano, o que o senhor está querendo dizer? A forma, querido, como você se conduz, o compromisso que você tem com Cristo e com a igreja, vai afetar dramaticamente a sua esposa e os seus filhos. A influência, querido, que você tem com respeito às coisas de Deus, vão influenciar profundamente a vida da sua família e a vida dos seus filhos. Quando Rufo, quando Alexandre, quando a esposa olhavam para Simão, o que eles viam? Eles viam um homem temente a Deus. Eles viam um homem que não poupava esforços de amparar uma pessoa moribunda, cansada e sobrecarregada com uma trave pesada. Eles viam um pai de família que trabalhou a noite inteira para custear suas viagens com dignidade, mas também colocar nos seus ombros uma cruz que não era dele. Quando os filhos olhavam para esse homem, irmãos, o que eles viam? Eles viam um homem, irmãos, que se tornou um líder de uma das maiores igrejas na época, reconhecido do próprio apóstolo Paulo, um homem cujo nome está ao lado de Barnabé, na frente do próprio apóstolo Paulo. Quando os filhos desse homem, irmãos, olhavam para ele, o que eles viam?
Eles viam um homem temente, um homem comprometido, um homem trabalhador, um homem que se doou e se comprometeu pela obra do Senhor, e foi célere o seu nome na maior igreja primitiva. Quando esses meninos olhavam para sua mãe, o que eles viam? Uma mulher hospitaleira, uma mulher que abria sua casa para acolher os missionários na sua própria casa, uma mulher que o apóstolo Paulo diz assim: olha, saúde a mãe de Rufo, porque ela tem sido mãe para mim. Por que Paulo fala que a mãe dele foi mãe para ele? Simples, irmãos. Ela deve ter aberto a sua casa quando Paulo era um pregador do evangelho e buscou guarita nos seus campos para ficar nas casas das pessoas buscando hospitalidade. Ela deve ter sido uma das mulheres que abriu a sua casa e falou: vem meu filho, eu vou tratar de você como você fosse meu próprio filho. E aí, irmãos, Rufo, o texto diz que o próprio apóstolo Paulo diz: Rufo, eleito no Senhor. Sabe quem se tornou Rufo? Um colaborador do ministério do grande apóstolo Paulo. Sabe o que significa isso, querido? O seu comprometimento com as coisas de Deus vai afetar profundamente a sua casa, a sua família, os seus filhos. Tem um monte de gente olhando para nós. E qual tem sido o nosso exemplo? Qual tem sido o nosso compromisso? Qual tem sido a nossa postura para influenciar a geração que tem depois de nós? Irmãos, Deus tem colocado nas nossas mãos grandes responsabilidades. E eu preciso me comprometer com a causa de Cristo, com a igreja do Senhor, com Jesus e com a obra. Sabe por quê? Porque tem uma geração abaixo de mim, olhando para mim e olhando para você. Quando os filhos de Simão e a sua esposa olhavam para os pais, o que eles viam? Quando os nossos filhos olham para nós, o que eles veem? É por isso, querido, que nós precisamos nos comprometer. É por isso que nós precisamos nos envolver com a obra, com a igreja, com Jesus Cristo. Porque nós somos responsáveis também pela geração que nos sucederá. A gente, quando chama antes do culto aqui, antes da pregação da palavra, as crianças, a gente fica espantado, não fica, pastor? Uma igreja sem jovens é uma igreja sem futuro. Uma igreja sem crianças é uma igreja sem futuro. E Deus tem depositado nas nossas mãos muitas crianças. Mas o que a vida de Simão Cirineu me ensina é o seguinte: quando essas crianças olham para nós, o que elas veem? Qual é o exemplo? O que eu tenho deixado como legado mais importante na vida delas? Será que é o meu trabalho apenas para sustentá-las na escola? Para comprar uma roupa bonita? Será, querido, que o meu exemplo para minha filha é só de alguém que trabalha dia após dia, sol após sol, para acumular tesouros nessa terra? Será, querido, que o exemplo que eu tenho deixado para os meus filhos é de alguém negligente com a igreja, com Jesus, com a obra, e que de repente não dá valor e importância alguma às coisas de Deus, e infelizmente passa essa visão para os filhos, e amanhã eles serão cópias dos pais? Certa feita, irmãos, eu fui buscar o Dr. Russell Shedd. Ele foi pregar na 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e eu era seminarista naquela época. Eu fui buscar o Dr. Russell Shedd com o pastor Alan no carro dele, e eu tive o privilégio de colocar aquele santo homem de Deus dentro do carro. Dr. Russell Shedd, um referencial de piedade, de inteligência, de teologia e de pastor aqui na nossa nação. Um homem que saiu como missionário dos Estados Unidos sem saber a língua, e fez aqui no Brasil algo que poucos fizeram, e morreu numa dignidade maravilhosa. Dr. Russell Shedd, dentro do carro, eu comecei a falar um pouco, o pastor Alan começou a falar um pouco sobre os filhos, sobre a família. Dr. Russell Shedd disse o seguinte: me dá uma caneta aí, me dá a sua mão. Eu não entendi nada daquilo, irmãos.
Aí de repente eu dei a minha mão, e quando eu dei a minha mão, ele escreveu na minha mão, Provérbios 14, 26. Provérbios 14, 26. Eu falei, que homem esquisito. O sujeito não me responde nada, me dá a mão e me escreve um troço na minha mão. Ele falou assim, leia o que está escrito nisso, que você será um homem bem-sucedido. Eu fiquei encafifado com aquilo, eu não sabia o que significava Provérbios 14, 26. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa é o que alguém está fazendo aí agora. Eu procurei Provérbios 14, 26. Estava escrito o seguinte: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Sabe por que essa geração está do jeito que está? Porque não tem referencial dentro de casa. Os pais são descompromissados, não querem nada com Deus, não querem servir a Cristo, não têm tempo para Deus e geram filhos adoentados. Quando eu cheguei em casa e vi aquilo, irmãos, escrito na Bíblia, as lágrimas tomaram conta de mim, porque eu entendi a responsabilidade maior que eu tinha, era com a minha família. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Pastor, por que nós devemos nos comprometer com Jesus Cristo enquanto é tempo? Por que nós devemos nos comprometer com a igreja a qual Cristo nos plantou? Porque nós somos responsáveis, irmãos, não apenas por nós mesmos. O apóstolo Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desculpa, o apóstolo Pedro quem disse isso. Nós somos responsáveis, irmãos, para desenvolver esse dom maravilhoso que nós tivemos de Deus, que é a salvação. Agora, nós não somos responsáveis só por nós mesmos. Os jovens dessa igreja, quando olham para vocês, papais, o que eles têm visto? O que as crianças dessa igreja têm visto na sua vida, meu papai e minha mamãe? Portanto, querido, precisamos nos comprometer com Jesus, porque é uma geração depois de nós que precisa continuar com a obra, e elas vão continuar com a obra através do seu exemplo. Amém? Em último lugar, por que nós devemos nos comprometer? O que nós aprendemos de Simão Cirineu? Vamos recapitular? Primeiro, nós devemos nos comprometer porque o chamado e a vocação não existe acaso, existe propósito. Louvado seja Deus, meu irmão, você foi chamado com um propósito, amém? Há uma obra que Deus quer realizar através de você, não negligencie isso. Segundo, devemos nos comprometer, porque o chamado para servir a Cristo é hora extra. Ah, pastor, estou cansado, mas é hora extra. Ah, pastor, eu trabalho de segunda a sábado, não tem problema, é hora extra. E se você pular na bênção, talvez essa hora extra vai te dar gás e alegria para você cumprir com o resto. Amém? Tem muita gente reclamando da vida. Vai trabalhar para Jesus, meu filho, que a alegria vai brotar no seu coração. Amém? Terceiro, nós devemos nos comprometer com Jesus e com a igreja, querido, porque nós somos responsáveis não só por nós mesmos, mas pela geração que nos sucede. Eu, quando vejo minha filha cantando aqui na frente, irmãos, dá licença, deixa eu ficar inchado um pouquinho. E certamente você também, papai e mamãe, ficam muito alegres quando você é um homem que ama Jesus, se compromete com a igreja e com Jesus e vê os seus filhos trilhando os seus passos. E eu, quando me casei com a Tereza, eu sou muito feliz com a minha Alissa e com a minha Tereza, mas eu queria ter um menininho. Eu queria ter um Lucianinho. Eu adoro criança, mas um menininho é tudo de bom, não é? Esse menininho da Simone é uma graça, arteiro para danar.
Mas é assim que é bonitinho. Quando eu vejo, irmãos, um menininho com a biblinha na mão, vindo para a igreja, meu olho enche d'água, sabe por quê? Porque eu tinha um sonho de ter um menininho. Para quê? Se Deus fosse servido, chamar esse menininho para ser um pastorzinho, ia ser uma glória, não ia? Meus irmãos, mas às vezes, olha, Deus não quis que eu tivesse um menininho, mas Deus me deu uma menininha, e ela serve a Jesus como pai. É por isso, papai, que você precisa rever a sua agenda cheia de tantas coisas, mas às vezes ainda não tem tempo para a igreja, às vezes não tem tempo para Jesus, às vezes a teia do secularismo enlaçou você e você até quer, mas aí você vem com uma desculpa bem honesta: pastor, eu não tenho tempo. Em último lugar, o que eu aprendo, irmãos, desse homem? Hoje é uma noite de ceia, uma noite de você restaurar o compromisso com esse Deus que deu tudo por você, até a vida. Por isso, querido, em quarto lugar, nós devemos nos comprometer com Cristo, com a sua igreja e com o reino de Deus. Por quê, pastor? Guarde bem isso. Porque os benefícios e as bênçãos que você recebe se comprometendo são muito maiores do que o esforço que você faz se comprometendo. Dá uma olhadinha em Lucas capítulo 23, é o mesmo texto, mas tem um detalhe aí que Marcos não tem, e eu termino. O texto de Simão está em Lucas 23, só que o texto sobre Simão em Lucas 23, versículo 26, tem um detalhe que o texto de Marcos não tem. Pastor, que detalhe é esse? Olha o que diz o texto: e como o conduzissem, ou seja, Jesus, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros. Agora olha o que diz o texto: para que a levasse. Está vendo o detalhe? Após Jesus. Pastor, me explica aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: quando aqueles homens tiraram a trave de Jesus e colocaram nas costas de Simão, a Bíblia diz que Simão foi atrás de Jesus. A Bíblia diz que Simão, nos 3 quilômetros, preste atenção, do pretório, do palácio de Pilatos, até o Gólgota tem aproximadamente 3 quilômetros, de ruelas estreitas e montes. A Bíblia diz que esse homem foi atrás de Jesus e vendo aquele homem trilhar o caminho na frente dele. Pastor, o que significa isso? Que naquele trajeto de 3 quilômetros, aquele homem estava com um esforço grande nas costas, uma cruz, uma trave de madeira pesada nas costas, mas o que ele viu na vida daquele homem, naqueles 3 quilômetros, mudaram a vida dele. Pastor, o que aquele homem viu? Aquele homem viu alguém que não abriu a boca para reclamar. Aquele homem viu um homem todo machucado e vilipendiado, sendo alvo de escárnios, de xingamentos, de atropelos, de pedradas, de chicotadas, e o seu olhar permaneceu manso e dócil. Ele viu um homem, querido, que na hora da maior angústia, ao invés dele ser consolado por alguém, ele é que consolava as pessoas. Ele viu um homem, querido, destemido, corajoso, cumprir o seu trajeto como nenhum outro ele viu na vida. E quando ele chegou lá no alto, ele viu aquele homem sendo dependurado no madeiro. E aquilo, irmãos, transformou a vida daquele homem, transformou a vida da sua esposa, transformou a vida dos seus filhos e transformou uma igreja inteira através da sua presença. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Meu amado, se você acha que servir a Cristo é um grande esforço, é porque você não experimentou ainda os benefícios. A vida de Simão Sirineu, irmãos, me ensina uma grande lição.
Eu preciso me comprometer com Jesus, sabe por quê? Porque as bênçãos que eu recebo são infinitamente maiores daquilo que eu dou. Aquilo que eu ganho, que eu lucro servindo a Cristo, é infinitamente maior do que o preço pago. Ah, irmãos, o preço nosso é pequeno demais. A gente oferece pouco demais, perto de tudo aquilo que a gente recebe das mãos de Jesus. Eu gosto de uma igreja animada, irmãos. Eu amo uma igreja animada. Eu amo um culto animado. Eu amo quando as pessoas levantam as mãos na adoração, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer isso. Levantar mãos santas, sem ira e sem animosidade. Eu amo, irmãos, quando a gente entra na igreja e a gente sente aquele calor da presença poderosa do Espírito Santo, como o Danilo tem nos ensinado domingo, mas também do amor fraternal dos irmãos. Eu amo, irmãos, uma igreja onde o louvor é animado, as pessoas estão alegres e celebram a vida por causa do autor da nossa fé, que é Jesus. Certa feita eu fui pregar numa igreja dessa. Eu estava esperando me chamar e a igreja, irmãos, animado, o povo animado, o louvor animado, e glória a Deus, e aleluia. Não me confundam não, viu, irmãos? E eu estava achando aqui tudo muito bacana, mas eu estava achando, Cidinho, bacana demais. Aí de repente, quando passaram para mim, chamaram meu nome, o sujeito gritou aleluia lá, o sujeito bateu palma lá, o sujeito aleluia lá. Aí eu peguei no microfone e falei: "Oi, irmãos, amém. Quem está animado aqui nessa noite?" Ih, irmãos, quase soltaram foguete. Se tivesse um foguete, soltava na hora. O povo levantou, amém, aleluia, glória a Deus. Aí eu falei, fiz uma segunda pergunta: "Ô, irmãos, que bênção. Agora, quem está comprometido com o evangelho aqui nessa noite?" Irmãos, foi um banho de água fria. Uns 2 ou 3 améns, dados de forma tímida. Eu ouvi da mesma igreja, que havia dito que estavam todos muito animados 2 segundos atrás. Querido, não me interprete mal. Eu não sou contra a igreja animada. Eu amo uma igreja animada. Eu sou um sujeito animado. O Espírito Santo me anima. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não quer só uma igreja animada. O show de rock é muito animado. O carnaval é muito animado. Os shows aí que a gente vai e celebra numa praça é muito animado. A igreja tem que ser mais do que isso. A igreja tem que ser comprometida. Comprometida com Cristo. Comprometida com a obra. Comprometida com as coisas de Deus. Porque Jesus quer restaurar o seu compromisso com Ele nessa noite. Sabe por quê, meu irmão, que você precisa se comprometer com Jesus? Achar um tempinho na sua agenda, se dispor a servir, a trabalhar para Cristo com os dons que Deus te deu, porque Ele se comprometeu com você até o fim. Ele foi até o fim. E Simão Cirineu, meu irmão, ele é um exemplo para mim e para você nessa noite. Exemplo de compromisso. Exemplo de alguém que colocou a mão no arado e não olhou para trás. Exemplo de alguém que foi destacado na igreja. Seus filhos se tornaram obreiros e sua esposa, mãe, até para o próprio apóstolo Paulo. Minha oração, querida, é que Deus levante na IPVO e levante nos arraiais dele pessoas comprometidas com Ele. Pessoas que arregaçam as suas mangas e de repente se esforcem um pouco mais, mas por Jesus. Sabe por quê? Porque o benefício que você vai receber e a bênção que você vai receber disso, querido, você vai ver que é muito maior do que aquilo que você vai oferecer. Curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos te pedir perdão nessa noite. Perdão porque muitas vezes, ó Deus,
nós não fazemos o que deveríamos. Nós não agimos da forma que poderíamos agir. Nós não te oferecemos aquilo que podemos te oferecer. Nós não nos comprometemos do jeito que o Senhor quer que nós nos comprometemos. Senhor, nessa noite nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes temos nos esforçado muito para buscar as coisas para nós, para nossa família. Mas temos sido negligentes quando nós buscamos as coisas lá do alto, as coisas do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa falta de tempo, as nossas desculpas. Perdoa-nos, Senhor, porque o Senhor colocou nas nossas mãos dons tão maravilhosos e nós não temos devolvido esses dons ao Senhor. Ó Deus, venha mudar o nosso coração nessa noite. Venha, ó Espírito Santo, fazer a tua obra no coração daqueles que o Senhor já chamou e vai chamar aqui na tua igreja para servir o teu filho, fazer a tua obra, colaborar com o avanço da obra do Senhor. Nós oferecemos, Senhor, mais uma vez a nossa vida, consagramos o que temos, consagramos, ó Deus, o nosso coração e as nossas mãos. Senhor, nós queremos dizer como Isaías: usa-me, Senhor, usa-nos para a tua glória. Tira de nós, Senhor, as desculpas e coloca em nós um zelo pelas coisas do Senhor, e essas coisas possam nos conduzir a sermos instrumentos nas tuas mãos. Nós queremos abençoar, Senhor, essas vidas. Queremos pedir que o Senhor levante nessa noite homens, jovens, mulheres comprometidos com essa igreja, comprometidos com o Senhor, comprometidos com a obra do Senhor, comprometidos com o reino de Deus, para que haja futuro para a tua igreja, futuro, Senhor, para a tua obra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor se comprometeu conosco até o fim. O Senhor se deu até o fim. O Senhor se entregou até o fim. E nós hoje colhemos o fruto do seu penoso trabalho. Abençoa o teu povo nessa noite. Derrama a tua graça no coração do teu povo nessa noite. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.